virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, queridos ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor mais um dia. Graças a Deus, hoje, 19 de dezembro, vamos desfrutar de mais um provérbio com o programa Mães Amorosas também, que oferece a palavra do Senhor para todas vocês, leitura bíblica, alimento diário. Então, iniciando com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje fala assim: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Provérbios 30, 12. Agora vamos ler o texto, essa explicação maravilhosa sobre o provérbio, que o título é assim: confessar os nossos pecados. Certa vez Jesus falou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus disse que o publicano desceu justificado para a sua casa e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 9 até o 14. Quem se acha puro aos próprios olhos é como aquele que encobre as suas transgressões. Ele jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Lembre-se que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Se você se humilhar e pedir ajuda ao Senhor, Ele o curará. Amém? Ó Senhor Jesus, nos cura, Senhor. Nós somos pecadoras, mas o Senhor nos cura. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia a todos os ouvintes deste programa Mães Amorosas. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus, daremos início a mais uma porção da mensagem dessa semana 1, sexta-feira, onde temos leitura bíblica, Gênesis, capítulo 3, versículo 16 ao 19, Atos, capítulo 20, versículo 24, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, 8 e também o versículo 11. Ler com oração. Ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10.
Ó Senhor Jesus, agora veio a salvação. Ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação. Graças ao Senhor que chegou a salvação até nós. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus e Pai. O tema da mensagem de hoje é assumindo nosso lugar na batalha pelo reino. Ontem vimos que a batalha iniciada no capítulo 3 de Gênesis tem seu final descrito em Apocalipse 12, em que Satanás é derrotado. Para alcançar vitória, porém, os vencedores dependem de 3 fatores: o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e mesmo em face da morte não amar a própria vida. Por nossa própria capacidade não podemos vencer, pois somos pecadores. Nascemos derrotados por Satanás, a serpente. Para vencer, primeiramente, devemos apossar-nos do sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, vencemos Satanás por causa da palavra do testemunho que damos, isto é, a palavra que recebemos semanalmente e ruminamos diariamente, inculcando no coração por meio da imersão ultra refinada. É dessa forma que a palavra se torna nossa realidade, nosso testemunho. Não somos apenas pregadores, mas testemunhas da palavra. O terceiro requisito para vencer o diabo é não amar a própria vida, isto é, a vida da alma. Não podemos buscar interesses pessoais, nem conforto ou glória para nós mesmos. Antes, nossa prioridade é ser fiéis em cumprir a vontade de Deus. O Senhor precisa que estejamos dispostos a dar nossa vida pelo reino, mesmo em face da morte. Nossa prioridade deve ser a implantação do reino de Deus na terra, por meio da sujeição de todas as coisas a Cristo. Vale a pena darmos nossa vida por isso. Em Atos, o apóstolo Paulo afirma que não considerava sua vida preciosa para si mesmo, contanto que completasse sua carreira, o ministério que recebera do Senhor Jesus para pregar o Evangelho da Graça. Isso está no capítulo 20, versículo 24. Essa deve ser nossa atitude. Se dependermos desses 3 itens, a guerra contra Satanás será vencida. A batalha será encerrada e já não haverá lugar no céu para o dragão e seus anjos. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Podemos conferir em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. A luta ocorre tanto na esfera terrena quanto na esfera celestial. Enquanto lutamos na terra, Miguel e seus anjos lutam no céu. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Após a queda, Deus condicionou o ser humano a sofrimentos, a mulher ao sofrimento para dar à luz filhos, e o homem à fadiga para obter o sustento. Conferir Gênesis capítulo 3, versículos 16 ao 19. Na verdade, essas são restrições para o ser humano que funcionam como uma proteção, concedendo responsabilidade ao homem caído.
À mulher, Deus deu a responsabilidade de criar filhos. Ao homem, coube trabalhar a terra para obter sustento. Ressaltamos que mesmo após a queda, Deus quer que sejamos responsáveis, muito mais na igreja. O Senhor chamou todos os membros do seu corpo para assumir responsabilidade. Na igreja, cada um de nós tem uma função e devemos ser responsáveis em cumpri-las. Por isso, ajudemos na preparação dos nossos adolescentes, dando-lhes todas as condições para que possam, após o ensino médio, passar pelo SEAP, que é o nosso serviço militar do reino. Cremos que um tempo servindo ao Senhor integralmente os fará assumir suas responsabilidades como soldados que lutam pelo reino de Deus. Portanto, cada um de nós seja responsável como ser humano, como funcionário e onde quer que o Senhor nos colocar. Aprendamos a ser responsáveis. Ó Senhor Jesus, podemos agora anotar o que ganhamos dessa leitura de hoje. Senhor Jesus, o Senhor concede para nós aqui uma luz. Por nossa própria capacidade, nós vimos aqui que não podemos vencer, pois somos pecadores. Nascemos derrotados por Satanás, a serpente. E o Senhor nos dá 3 requisitos que podemos ter como uma direção, também como uma admoestação para nós. Para vencer, primeiramente nós devemos apossar-nos do sangue do Cordeiro. Isso em primeiro lugar, pedir pelo sangue do Senhor Jesus. Em segundo lugar, vencemos Satanás por causa da palavra do testemunho que damos, isto é, a palavra que recebemos semanalmente, ruminamos diariamente, inculcando no coração por meio da imersão ultra refinada. É dessa forma que a palavra se torna nossa realidade, nosso testemunho. Amém, Senhor Jesus, não somos apenas pregadores, mas testemunhas da palavra. Em terceiro lugar, requisito para vencer o diabo é não amar a própria vida, isto é, não amar a vida da alma, não amar a nossa alma tem uma vida, né, que é composta de mente, vontade, emoção. Então, nós tomamos nossas próprias decisões, fazemos nossas próprias escolhas, muitas vezes independente do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então, não devemos buscar interesses pessoais, nem conforto ou glória para nós mesmos. Antes, a nossa prioridade é ser fiéis em cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor precisa que estejamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser fiéis ao Senhor até o dia da sua volta. Senhor Jesus, o Senhor também quer que cada um de nós sejamos responsáveis como ser humano. O Senhor nos adverte para que sejamos responsáveis, seja como funcionário, seja aonde o Senhor nos colocar. Ó Senhor Jesus, que nós aprendamos a ser responsáveis em qualquer lugar, na escola, na família, no trabalho. Ó Senhor Jesus, essa é a porção que o Senhor tem para nós nesse dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos fazer a imersão da sexta-feira? Deus quer que eu viva pelo poder do Espírito. Deus quer que eu viva pelo poder do Espírito. Pelo poder, pelo poder, pelo poder do Espírito. Vamos de novo. Deus quer que eu viva
palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos iniciando mais uma leitura bíblica nessa sexta-feira. Nós hoje estamos remindo o nosso tempo, né? Porque estamos colocando em dia a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos estar lendo o livro de Sofonias. Convido você, fica comigo para que a gente possa juntos desfrutar dessa leitura bíblica, amém? Em seguida nós temos a irmã Lene com Salmos, Provérbios e o livro de Apocalipse. Estamos já no finalzinho, já, né? Falta apenas alguns dias aí para a gente concluir a nossa leitura bíblica, concluindo assim o nosso voto este ano, certo? Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, Senhor, lendo o livro de Sofonias, que o Senhor possa abrir esse livro para nós, trazendo muita luz, Senhor, que nós possamos tomar as advertências como para nós mesmas. Ó Senhor Jesus, que sabemos que o Senhor adverte aquele que o Senhor ama. Senhor, muito obrigado pelo teu falar. Senhor, cuida, Senhor, das nossas necessidades, para que nós possamos servir ao Senhor, cuidarmos umas das outras, para que o Senhor nos encontre fazendo assim. Obrigada, Senhor, por mais uma vitória de hoje. Podemos estar aqui nesta manhã, é uma vitória mesmo, certo? Muito bem, amada irmã, remindo o tempo, tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Sofonias. Quem é ele? Ele é um profeta e nascido em berço nobre. Aparentemente, ele ajudou a preparar Judá para o reavivamento que ocorreu sob a liderança do bom rei Josias, no ano 621 a.C. Podemos conferir com 2 Crônicas 34:3. Por mais de meio século, sob os reis Manassés e Amon, a situação de Judá tinha sido muito ruim. E Sofonias convocou seu povo ao arrependimento. A reforma aconteceu, mas depois da morte de Josias, os líderes e grande parte do povo voltaram à antiga vida de pecado. É assim mesmo, né? E é assim que sempre acontece, né? Sem palavra, o povo se corrompe. Então, o Senhor levanta aí o profeta Sofonias para falar novamente ao seu povo. A autoria do livro é do próprio Sofonias. E este livro foi escrito no ano 625 a.C. Não temos mais dados para passar para vocês, é o que nós temos aqui. E então, conhecemos um pouquinho, né, desse profeta Sofonias. Vamos lá, então, à leitura do seu livro. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais. Consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu. E juram por ele também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. O dia da ira do Senhor. Versículo 7. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o seu sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros.
Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Quero fazer um breve parêntese aqui para falar sobre essa ceia do Senhor, né? Essa ceia do noivo. E algo que me chamou a atenção aqui, que o Senhor santificou os seus convidados. Certo, irmãs? Como que o Senhor santificou os seus convidados? A oportunidade é agora, enquanto nós estamos vivos, né? Então, nós, como noivas do Senhor, precisamos nos santificar agora. Você quer ser convidada para bodas do Cordeiro? Então, você precisa se santificar agora, enquanto você está viva. Quando a gente morre, acabou a oportunidade, né? Então, eu quero encorajar você, continue buscando o Senhor no seu dia a dia. E você está sendo santificada pela palavra, tá certo? É isso aí. E você vai ser convidada a participar das bodas do Cordeiro. Amém? Versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a porta nova da cidade e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. E por isso todos os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Versículo 14, está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las do dia da ira do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, vamos às nossas notas aqui, né? Sofonias falando dos tempos atuais aqui, tá? Final dos tempos. É para nós essa palavra aqui. Tendo assim, vamos ler a nota da Bíblia anotada, número 1. Vamos aos nossos comentários, né? Logo no versículo 1, nós temos a genealogia de Sofonias, né? E nós vemos que ele é de origem nobre. O rei Ezequias era seu trisavô. Né? E o significado do seu nome também é bastante interessante. O Senhor esconde. Olha só. No versículo 3, nós vemos o Senhor julgando as ofensas. Então, tudo aquilo que ofende ao nosso Deus será julgado um dia, né? O que são essas ofensas? É tudo aquilo que atrai o homem ao pecado. Isso ofende a Deus e será julgado por ele. E no versículo 4, nós vemos os judeus também praticando o culto a Baal, que era um ídolo, né? E no versículo 5, vemos eles adorando o exército do céu, que são as estrelas, os astros, né? Então, a astrologia era comum entre os idólatras de Judá. Você pode conferir com Jeremias, capítulo 19, versículo 13.
Também vemos Milcom. Quem é Milcom? É Moloque. É uma divindade amonita que era adorada com sacrifícios humanos. Veja a semelhança de Moloque com Moleque, né? Exatamente isso que você pensou. As crianças eram oferecidas a Moloque. Então, e algo bastante curioso que também me deixou assim, perplexa foi saber que Salomão construiu um templo em homenagem a Moloque. Então, veja só, as esposas de Salomão, né, idólatras, influenciaram o rei e ele, então, constrói esse templo. Mas o Senhor levanta o rei Josias, que destrói o templo que ele construiu. Você pode conferir com 2 Reis, capítulo 23, 13, certo? Isso com respeito a Salomão. E com respeito a Moloque, você pode conferir também com Jeremias 32, versículo 25, e 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, bom? O culto de Israel era sincrético. O que significa isso? Ele adorava várias religiões. E eles juravam pelo Senhor, né, por Deus, e também por Moloque. No versículo 7, nós temos o dia do Senhor. Que dia é esse? Essa palavra é para nós que estamos vivendo aqui os últimos dias, né, que precedem a vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, né, logo após a grande tribulação, esse será o dia do juízo, também chamado na Bíblia como o dia do Senhor. Será algo como jamais se viu na terra, né? Então, o cativeiro próximo, isso e também significava que o cativeiro próximo, em que Judá seria o sacrifício, né, e as nações dos convidados da Babilônia, era apenas um prenúncio da punição ainda mais violenta que irá acontecer no vindouro dia do Senhor. Isso está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 6, que será após a grande tribulação. No versículo 8, fala sobre vestimentas estrangeiras. Uma marca de apostasia, pois a roupa típica do judeu, com sua fita azul, tinha significado espiritual. Você pode conferir aí com números 15, versículos 38 e 39. Então, aqui eu quero chamar um pouco a atenção das mulheres, né, das irmãs, com respeito às vestimentas, né? Então, quando nós nos vestimos de uma maneira mundana, isso ofende ao Senhor, né? Porque nós devemos expressar o próprio Senhor, até mesmo nas nossas vestimentas, né? Então, quem se veste dessa maneira mundana, um dia será julgado também, certo? Como diz aqui, aqueles que usam vestiduras estrangeiras, certo? Então, eu pratico isso, eu tenho várias irmãs que também praticam, que coloca roupa, você consulte a unção. Está adequada essa roupa para mim? Para uma cristã? Né? Está adequado? Então, a gente geralmente seguindo a unção, o Senhor nos dá paz ou tira a paz, né? Essa função da consciência. Então, nós precisamos obedecer à unção, né? Não teve paz, se sentiu... se você sentiu que está vestido de uma maneira inadequada, por favor, obedeça a unção, imediatamente troque de roupa, certo? Porque isso ofende ao nosso Deus, tá certo? Sabia disso? Pois é, a unção nos ensina a respeito de todas as coisas, né? Muito bom. Agora aqui uma nota bastante interessante no versículo 9, quando diz assim: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Então, aqui essa nota diz assim: aqueles que pulam no portal entram em casas alheias para roubar. Só que eles evitam o portal
para não provocar a ira dos deuses, que supostamente guardavam a casa, certo? Então, eles roubavam e, mesmo praticando algo contra o seu próximo, eles temiam o Deus ídolo. Então, eles não passavam pelos portais. E as casas terem uma imagem no seu portal. Que é isso? Eles tinham isso, né? Ó Senhor Jesus. Então, tanto o morador da casa tinha essa imagem no portal, e para que ela guardasse o seu lar. E os roubadores, os ladrões, temiam entrar por aquele portal para não ofender. Mesmo assim, eles entravam, certo? Mas não passavam pelo portal. Coisas absurdas, né? Que a gente custa acreditar. A gente acredita porque está aqui escrito, né? Senhor Jesus. Nota 10, que naquele dia se ouvirá um grito desde o portão dos peixes até a parte baixa da cidade. Lamentem, moradores da cidade baixa. Na nota é chamado de Maquetés, esse distrito. É um distrito de Jerusalém que fora construído numa baixada. A palavra significa argamassa e pode sugerir a maneira em que os habitantes seriam massacrados. Também no versículo 12 fala da borra do vinho. O que é a borra do vinho? São os sedimentos do vinho, né? A ideia é que o povo se tornara complacente. Então o Senhor diz que castigará, no versículo 12, aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz nem bem nem mal. Esses serão julgados. Agora vamos ao capítulo 2, versículo 1, dando continuidade à leitura aqui, né? Usando a Bíblia NAA. Convite ao arrependimento. Então, você pode perceber que logo após expor a situação do povo, ele convida ao arrependimento, né? Versículo 1. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Essa é uma esperança para nós, né? Buscarmos o Senhor no nosso dia a dia para sermos os convidados da boda do Cordeiro. Portanto, nós não estaremos aqui, né, nesse tribunal aqui, né, sendo julgados ali pelo Senhor. Ameaças contra os filisteus. Versículo 4. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Ameaças contra Moabe e Amon. Esses são os dois filhos, né, de Ló, incesto, com frutos de incesto com as suas duas filhas, Moabe e Amon. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território.
Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra. Campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhe sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Ameaças contra a Etiópia e a Síria. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais, nos capitéis das colunas se alojarão, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombro nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Vamos agora às nossas notas do capítulo 2, usando a Bíblia anotada. Judá é chamada de nação sem pudor, sem vergonha, né? O julgamento descrito no capítulo 1. Quem são os quereitas? São os ocupantes do litoral sul do país dos filisteus. As raízes desse povo estavam em Creta. Eles serão julgados, né? Os quereitas, nos versículos 4 até o versículo 7, o Senhor julga os filisteus e também os queretitas, que são os ocupantes do litoral do sul do país dos filisteus. As raízes desse povo estavam em Creta. E também os restantes, os remanescentes, um pequeno remanescente de judeus seria restaurado depois do cativeiro babilônico. Então, seria mostrando que poucos serão salvos ali, né? Haverá remanescentes, isso é uma bênção. Nem todo o povo era infiel ao Senhor, né? O Senhor também julga os moabitas e os amonitas. Então, vemos o Senhor ameaçando, em primeiro lugar, Judá e Jerusalém, né? Então, o Senhor sempre trata com o seu povo primeiro. Primeiro ele julga a sua casa, para depois julgar os outros povos. Então, julgou no capítulo 1 a Judá e Jerusalém, e agora no capítulo 2, ele convida o seu povo ao arrependimento e também julga as nações, os filisteus e os queretitas, os moabitas e os amonitas, né? E também a ameaça contra a Etiópia e a Assíria. Agora vamos ver as ameaças contra Jerusalém, capítulo 3. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei.
O Senhor é justo no meio da cidade, ele não comete injustiça. Manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz, não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Versículo 6. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. A salvação da filha de Jerusalém, versículo 8. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeldias contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho. E você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Versículo 12. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deleitarão e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filho de Sião, cante de alegria, ó Israel. Alegre-se, exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Salvarei os que a cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Termina aqui o livro de Sofonias, né? Então vamos agora às notas do capítulo 3. Não são muitas notas, né? Logo no versículo 1, fala da cidade opressora, que é Jerusalém. E o Senhor a chama de cidade manchada. Então, você pode conferir em Jeremias, capítulo 5, versículo 1, também em Jeremias 19, 5, versículos 19, do versículo 5,
capítulo 23, do 13 ao 14, do 32, versículo 35, né? Falando sobre o que é essa cidade manchada pelo pecado, pela idolatria, né? Vale a pena você conferir. E o Senhor, no versículo 3, fala sobre a liderança aqui, né? Não escapa nenhum líder aqui. No versículo 3, ele fala dos príncipes, também dos seus juízes, dos seus profetas, que são levianos e falsos, dos seus sacerdotes, que profanam o santuário e fazem violência à lei. Essas ameaças começam pela liderança e vai até todo o povo, né? Mas alguns serão salvos ali, né? Fala sobre a salvação da filha de Jerusalém. Então, nem todos estão perdidos ali, né? O Senhor sempre tem um grupo de pessoas fiéis ao Senhor, que ele chama de remanescentes. No versículo 3:8, fala sobre o período da grande tribulação, quando o clímax, né, ao ponto mais forte ali vai ser a guerra do Armagedon, que está em Apocalipse 16:14. E após essa guerra virá o julgamento das nações. Você pode conferir com Joel, capítulo 3, versículo 2, Mateus, capítulos 25, 31 a 32. No versículo 3, no capítulo 3, versículos de 9 a 20, Sofonias descreve aqui a era milenar e algumas de suas bênçãos. Primeira, adoração sincera. Este é provavelmente o significado da expressão lábios puros, em contraste com a blasfêmia do culto idólatra. A nação israelita reunida e purificada, como você vê no versículo 10 a 13, Cristo reinando pessoalmente no meio deles, né? Segurança, no versículo 6, eles terão segurança, no versículo 16. Os inimigos serão punidos, no versículo 19, e Israel será restaurado à sua terra. Então, aqui se referindo já à Nova Jerusalém, certo? Então, terminaram as nossas notas, né? E também a nossa leitura de hoje. Amanhã nós vamos começar um novo livro, o livro de Ageu. Então, convido você a estar com a gente amanhã, certo? Vamos prosseguir firmes, né? Nas leituras sempre acontece da gente atrasar um dia ou outro, não dá para a gente ler, mas a gente consegue colocar em dia. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, certo? Então, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, graças a Deus. Mais um dia de leitura bíblica, né? Então, vamos continuar com a segunda parte, que a gente lê os Salmos, Provérbios e Apocalipse hoje. Iniciando com Salmos, capítulo 138, Provérbios, capítulo 30, versículos 11 até o 14 e Apocalipse 10. Então, vamos para a leitura dos Salmos, que fala assim: gratidão a Deus por sua fidelidade. É Salmo de Davi. Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força da minha alma. Ai, que lindo! Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor,
pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Agora vamos ler os Provérbios 30, 11 até o 14, que fala assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. 13. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Amém. Há pessoas de todo jeito nesse mundo de meu Deus, como diz o ditado popular. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 10. Misericórdia. O anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, língua e reis. Amém, irmãs? Aqui no versículo 10 fala desse livrinho que o profeta, quando viu, é a palavra de Deus, é a palavra profética, que ela é amarga para as pessoas que se perdem, mas as pessoas que são salvas e aceitam a palavra, ouvem a palavra, ela é doce como mel. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica.
paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E de manhã, Senhor, faço minha oração e espero. E de manhã, Senhor, faço minha oração a ti. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor,